A seleção do Irã é uma das mais resilientes do futebol, mas sempre enfrentou um dilema persistente. Como a guerra e a cultura interferem no seu desempenho e na possibilidade de brilhar em torneios globais, especialmente com a Copa de 2026, sediada principalmente nos Estados Unidos. Você já parou para pensar por que um país com tanta paixão pelo futebol, vitórias icônicas e classificações constantes para a Copa do Mundo pode ser barrado ou optar por não participar de um evento desse porte devido a conflitos e valores culturais? E mais crucial, como isso afeta a sede americana, transformando o esporte desse ano em um palco de tensões geopolíticas? O problema vai além do campo. O Irã é uma nação onde o futebol une milhões em meio a sanções e instabilidade, onde viu a sua participação na Copa desse ano ameaçada por uma escalada militar recente. Enquanto os aspectos culturais, como o orgulho nacional e a resistência ao Ocidente, amplificam essas interferências, aqui a gente vai explorar, baseado em fatos atuais, sobre como a guerra e a cultura moldam o futebol iraniano e impactam a sede nos Estados Unidos. O problema central, a guerra como barreira direta ao esporte. A escalada desse ano no conflito do Oriente Médio, iniciada por ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, em fevereiro desse ano, resultaram na morte do líder do país e colocou a participação do Irã na Copa em dúvida extrema, com o torneio ameaçando o futebol iraniano. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, declarou que é improvável ou difícil olhar para a Copa com otimismo, citando a viciosidade dos ataques e a necessidade de validação por autoridades esportivas e políticas. Isso pode levar a um boicote ou a retirada voluntária, especialmente porque todos os jogos do grupo G do Irã contra a Bélgica, Egito e Nova Zelândia estão programados nos Estados Unidos, 2 em Los Angeles e 1 em Seattle, além de um forte aparato de segurança contra ataques terroristas, O impacto no futebol iraniano. Guerras e sanções históricas, como as impostas pelos Estados Unidos desde 1979, já limitavam o desenvolvimento do esporte. Jogadores enfrentam restrições de viagens, dificuldades para treinar em bases estrangeiras. O Irã planejava usar o Tucson, no Arizona, como um acampamento. Em Copas passadas, como em 2022, protestos internos como o Mahsa Amini misturaram-se ao desempenho, com jogadores cantando hinos em silêncio como um ato de resistência. A interferência na sede dos Estados Unidos. O conflito transforma a Copa em um risco diplomático. O presidente Trump declarou que não se importa se o Irã participar, chamando o país de derrotado, o que intensifica as tensões. A FIFA monitora a situação, mas sem precedentes históricos. Um anfitrião atacando um participante. Há debate sobre segurança, vistos e logística. Se o Irã desistir, a vaga pode ir para o Iraque ou Emirados Árabes, alterando o equilíbrio do torneio. Rumores nas redes sociais sugerem até que a Alemanha e Espanha considerem a retirada solidária, mas nada oficial. Contexto geopolítico, o Irã no mapa global do futebol. O Irã é localizado no Oriente Médio e é uma potência asiática no futebol, com 7 participações de Copas, mas nunca avançou além da fase de grupo. Guerras regionais como Irã e Iraque nos anos 80 e tensões como o Ocidente moldam sua identidade esportiva. O futebol serve como uma ferramenta de propaganda nacional, mas as sanções limitam investimentos estrangeiros e transferências de jogadores para a Europa. Cultura esportiva, paixão misturada a valores islâmicos e resistência. No Irã, o futebol é mais que um jogo. É uma válvula de escape cultural para 85 milhões de habitantes, com estádios lotados e vitórias celebradas como atos de orgulho nacional. Porém, a cultura islâmica interfere. Até 2019, mulheres eram proibidas em estádio. A mudança foi forçada pela FIFA, e protestos recentes misturam gênero, direitos humanos e esporte. A resistência cultural contra o imperialismo ocidental dos Estados Unidos como símbolo pode impulsionar um boicote, vendo a Copa dos Estados Unidos como uma humilhação simbólica. Jogadores como Mehdi Taremi, ídolos nacionais, carregam essa dualidade. Sucesso na Europa, mas lealdade ao regime. Falta de estrutura nacional forte e integração comum. Sem uma liga profissional robusta devido às sanções, o Irã depende de talentos exportados, como o Taremi, que me parece que está no Olympiacos. Isso cria uma vulnerabilidade. Guerras interrompem treinos e moral. Historicamente, boicotes, como a Olimpíadas de 1980, mostram como a cultura e política priorizam soberania sobre o esporte.
histórico e tentativas anteriores de super interferência. Nas Copas de 98, uma vitória sobre os Estados Unidos como o jogo do século. Em 2018, o Irã usou o futebol para a diplomacia, mas guerras como a do Golfo Pérsia de 1990 paralisaram o esporte. A criação da Major League Soccer nos Estados Unidos de 93 simboliza a integração global, mas para o Irã, sedes ocidentais sempre trazem tensão cultural. Uma solução atual: a FIFA sobre Gianni Infantino enfatiza o esporte como neutro, mas o conflito testa isso. Sem a retirada oficial, o Irã permanece classificado, mas as discussões nas redes sociais destacam o boicote como um ato cultural de desafiar. Se participarem, pode ser uma vitória cultural, se não, reforça o isolamento. A guerra cria barreiras logísticas e de segurança, enquanto a cultura iraniana de resistência amplifica decisões políticas, transformando a Copa dos Estados Unidos em um símbolo de confronto. Isso não só afeta o futebol do Irã, mas a moral e a preparação. Mas aqui há um questionamento sobre a neutralidade da sede americana, com possíveis realocações e precedentes históricos. E você aí, o que você acha? O Irã deve boicotar ou usar o torneio como uma plataforma de protesto? Conte aí sua visão nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e curtir o nosso vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.